Agora, por que nós trouxemos o tema anistia, em especial o posicionamento do deputado Zucco? Porque o tema anistia também foi motivo de análise ou uma reflexão de um ministro da primeira turma. E é isso que a gente precisa considerar. Foi um recado dado pelo ministro Flávio Dino, já se posicionou contra a anistia. Ele enviou um recado ao Congresso Nacional. Essa foi a leitura de muitos. Vamos acompanhar. Esses tipos penais são insuscetíveis de anistia, de modo inequívoco. Nós tivemos já muitas anistias no Brasil, mas é certo que jamais houve anistia feita em proveito dos altos escalões do poder. Nunca. Nunca a anistia se prestou a uma espécie de autoanistia de quem exercia o poder dominante. Cristiano Beraldo, ministro Dino se antecipa e envia um recado ao Congresso Nacional? Essa é a leitura? Pois é, mais uma fala absolutamente inadequada, fora de momento, porque ali o que está em curso é um julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal, que possui uma obrigação constitucional conforme os constituintes definiram, está na Constituição. Ficar se manifestando sobre hipóteses naquilo que se refere à atuação de um outro poder é não só um absurdo, mas é claramente uma violação das prerrogativas que são de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O Congresso Nacional tem não só o direito, mas, neste momento, a obrigação de discutir e votar. Agora, é muito interessante observar como os presidentes das casas estão se comportando, especialmente o presidente do Senado. O presidente do Senado tem se demonstrado extremamente sensível a essas vontades e manifestações do Supremo Tribunal Federal. E a gente tem que se perguntar, é uma surpresa esse tipo de comportamento por parte de Davi Alcolumbre? Não é uma surpresa. Ele já agiu assim no passado. É preciso lembrar que Davi Alcolumbre submeteu o governo de Jair Bolsonaro à maior humilhação ao guardar por meses a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal na gaveta da CCJ. Mas mesmo atuando da forma que sempre atuou, justamente ele recebeu o apoio maciço por orientação do próprio Jair Bolsonaro e teve os votos da base de apoio de Jair Bolsonaro no Senado para chegar novamente à presidência. Não faz, no meu entendimento, de uma pessoa que simplesmente busca enxergar as coisas como elas são. Isso não faz absolutamente nenhum sentido e agora esse preço será pago, porque o projeto de anistia está desenhado para andar com muita dificuldade, apesar de toda a pressão popular. O senador Davi Alcolumbre está fazendo, sobretudo, um cálculo político eleitoral. O quanto essa anistia, votar ou não votar, será danosa para ele no ano que vem, para as pessoas que estão conectadas a ele. É isso que ele vai fazer. Não há absolutamente nenhuma demonstração de compromisso com o Brasil, com esse momento completamente indesejado que estamos vivendo no país. Esses que ali estão exercendo essas funções de poder e neste balaio junto o ministro Flávio Dino, eles não estão ali para resolver problemas, eles estão ali para se afirmar como grandes autoridades do Brasil. E aí, Caniato, a gente precisa lembrar como somos pequenos no contexto histórico. O poder que hoje eles exercem vai se cessar um dia. E eu tenho certeza absoluta que o Brasil vai se recuperar de todo o dano que eles estão promovendo. Mas é preciso que as pessoas tenham total consciência do que está acontecendo para que elas saibam agir, para que elas saibam se comportar, se posicionar e, sobretudo, Caniato, que prestem atenção na vida política brasileira,
Infelizmente, no Brasil criou-se essa cultura de dar pouca importância ao cenário político. Nós ficamos aqui todos os dias falando da nossa opinião, acompanhando as notícias, tal, mas o brasileiro comum ele está distante dessa realidade e é preciso que ele volte a se interessar, que ele desperte novamente e com isso se mobilize. O voto do ministro Flávio Dino, segundo no dia de hoje, começou por volta de 13h40, encerrou mais ou menos umas 5 da tarde, um voto muito mais enxuto do que o ministro Moraes, e surpreendeu, viu, Mota, porque bem no início da defesa do ministro Dino, ele acaba fazendo essa análise, essa reflexão sobre a anistia, dizendo que alguns tipos penais são insuscetíveis de anistia de modo inequívoco. E aí, óbvio, né, que a internet não perdoa e também aqueles que analisavam o julgamento dizendo, bom, recado claro ao Congresso Nacional. Bom, até papel de uma corte judicial ou de um ministro adiantar qual seria a leitura sobre uma questão que vai ser votada no Congresso Nacional. Afinal, quando a gente fala do PL da anistia, e você sempre reforça isso aqui, falamos de uma solução política, né? Não necessariamente solução jurídica, né, Mota? Não há dúvida nenhuma. Eu não acho que foi um recado, Caniato. Deve ter havido um equívoco, isso deve ser uma interpretação errada, porque, como eu disse, a anistia é um remédio provado e testado no Brasil. Você tem que desconhecer completamente a história do Brasil para você se posicionar contra a anistia. E você tem que ter uma dose de hipocrisia gigantesca para se posicionar contra a anistia quando o seu grupo político foi o maior beneficiado da anistia. Eu vou mais uma vez aqui, um mero engenheiro, dar palpite às coisas do direito, mas está lá no artigo 5º da Constituição, do inciso 43. Eu vou ler para vocês. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Então, agora vem os crimes para os quais você não pode dar anistia. A prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Acabou. Mas espera aí, Mota, aí não tem tentativa de golpe de Estado, não tem. Mas aí não tem tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Não, não tem. Na verdade, esses dois crimes estão no inciso seguinte, o 44, e eles são crimes inafiançáveis e imprescritíveis, o que quer dizer o seguinte, se você cometer um desses crimes e você for preso, você não pode pagar a fiança e sair. E eles também não prescrevem. Então, se você cometer um crime hoje, daqui a 50 anos, você pode ser processado por ele. Mas vocês entenderam? Os crimes para os quais não vai anistia estão no inciso 43. Talvez, Caniato, na próxima vez que a gente tocar nesse assunto, o Filipinho possa fazer um gráfico, um desenho, né? Anistia, aí bota lá os crimes que pode, não anistia os crimes que não pode. Então, golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, não está no inciso 43, que lista os crimes que não são suscetíveis de anistia. Eu aposto muito dinheiro, Caniato, que neste momento há juristas dizendo, não, mas veja bem, é preciso interpretar a intenção do Constituinte. Na verdade, há uma escola, uma teoria de direito que diz que o inciso 44 ele se infiltra para o 43 em determinadas condições de temperatura e pressão. Então, mesmo que não esteja lá, e aí vão emendar uma série de expressões em juridiquês para dizer que o que eu estou dizendo aqui não se aplica. Mas é exatamente o que está escrito na Constituição. Você, Dávila, queria também pedir sua análise sobre essa fala do ministro Dino durante o seu voto, rejeitando a possibilidade de anistia, mencionando a impossibilidade de conceder esse dispositivo para alguns crimes
E a leitura de muitos, né? Seria já um recado caso a anistia seja aprovada no Congresso Nacional? Cariato, eu dou risada porque parece que invertemos os papéis. Nós que não somos juristas temos que explicar o que está na lei. E aqueles que estão com a toga fazem uma votação política. Talvez a gente deva ir para o Supremo e eles vêm para o Pingos nos Is. Talvez podemos trocar de posição aqui, porque é o que nós estamos fazendo. Nós estamos lendo, o Mota acabou de fazer uma leitura expressa, cristalina do que está na Constituição. Agora, aquilo que nós ouvimos do outro lado, a gente poderia ter escutado no Senado, na Câmara dos Deputados, na fala de um ministro, como ele foi, mas não na fala de uma pessoa que está na Suprema Corte. É este o ponto. Aliás, uma fala política, não só porque destoa daquilo que está na Constituição, como bem lembrou o Mota e leu aqui a Constituição brasileira, como é uma forma de intimidar o Congresso Nacional, que vai começar a discutir um projeto de anistia. Está dizendo assim, olha aí, vocês não venham com essa brincadeira de aprovar um projeto aqui que nós já vamos considerar inconstitucional. Ou seja, é o ativismo judicial na veia. É isso que é. Então, o julgamento da ação penal é, na verdade, um palco para manifestação de opiniões políticas, como esta, do voto do ministro Dino, já antecipando que antes que o Congresso Nacional tenha a ousadia de discutir um projeto de anistia, já tem um voto prévio de que isso será vetado por um ministro do Supremo. É uma total inversão de papéis. Pois é, e ainda durante o voto, o ministro chega a adiantar, ou pelo menos indica, qual será o debate em torno das penas atribuídas aos réus. Ele disse que os níveis de culpabilidade são diferentes entre os réus. E aí o ministro Dino disse que Jair Bolsonaro e o general Braga Neto tiveram um papel dominante e devem ter punição diferente dos demais generais. Aí Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e também o deputado Alexandre Ramagem, enfim. E aí ele fala sobre dosimetria não é matemática e muito provavelmente o momento em que os ministros devem tratar das questões que envolvem sobre as penas dos réus, a questão da dosimetria, isso deve acontecer na sexta-feira, por isso que pediram inclusive uma sessão extra para quinta. Então os votos acontecerem até quinta-feira e na sexta somente o debate em torno da dosimetria. Beraldo, talvez esse seja um ponto de divergência entre os ministros. Há, por parte de 4, o entendimento de que o relatório do ministro Moraes estaria correto, mas dúvidas e divergências em torno da dosimetria. A gente pode projetar, inclusive, uma divergência maior em torno dessa dosimetria? Não acredito não, Caniato. Eu acho que assim, algum nível de divergência vai acontecer até para que os ministros não pareçam 100% comandados pelo relator. Então, eles querem, em alguma medida, mostrar a sua interpretação e tal. Então, eu acredito que isso, né, se consolida, acontece, mas, no fim, fica ali simplesmente para fazer constar e haverá um entendimento que me parece que será bastante razoável, até porque nós estamos vendo as penas que estão sendo aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos daqueles que se manifestaram no 8 de janeiro, e essas penas são muito altas. Então, você discutir se a pena vai ser de 20 anos, de 18 anos ou de 15 anos, não vai fazer muita diferença no resultado final. Agora, o ministro, ele vai se colocando, né, como o Dávila e o Mota disseram, ele vai se colocando como alguém que não esqueceu o seu passado político. Esse extrapolar aquilo que está sendo tratado e que deveria ser tratado por cada um dos ministros é absolutamente inadequado, não é razoável.
mas a desenvoltura com que se faz isso demonstra como ele não se preocupa com esse... Aliás, todos ali não se preocupam com esses detalhes, talvez à exceção do ministro Fux. E a pergunta que fica, Caniato, em relação ao resultado desse julgamento e ao resultado do PL da anistia, se vier a ser aprovado pelo Congresso Nacional, se ele for derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, o que é que vai acontecer? O Congresso vai simplesmente aceitar, vai ficar esbravejando no Twitter, dando declarações à imprensa e vai ficar tudo por isso mesmo? As pessoas, os brasileiros que vão ter a certeza de que o sistema está completamente corroído e ele não funciona, ele não é legítimo, ele não é razoável, as pessoas têm que se perguntar, bom, se a gente tiver esse tipo de acontecimento no Brasil, de que servirá ir às urnas no ano que vem? Porque ficará de forma muito clara, consolidado que o Supremo Tribunal Federal sim manda no Brasil e ninguém contesta. Não haverá mobilização de forças para exigir, no caso, vamos supor que haja a aprovação de um projeto de anistia em que os manifestantes do 8 de janeiro deveriam ser libertados. Não vejo haver nem sequer uma liderança para dizer que não, serão libertadas agora e fazer uma intervenção para que aquelas pessoas saiam da prisão. Não vejo isso acontecer. Eu vejo todos de cabecinha baixa, esbravejando no Twitter, mas do ponto de vista formal, agindo conforme as vontades que virão do Supremo Tribunal Federal, e ficará tudo por isso mesmo. E a campanha do ano que vem será tratada como precisamos nos mobilizar e eleger pessoas que vão combater o judiciário. E por que não estão combatendo agora? Por que todo esse discurso que é feito não foi praticado durante o governo Bolsonaro? Porque uma coisa é o enredo desse julgamento, que eu critico profundamente. Mas nós não podemos nos esquecer do comportamento, daquilo que foi o governo de Jair Bolsonaro, porque eles estiveram com a chave do Palácio do Planalto na mão por 4 anos. Tiveram todas as oportunidades de, por exemplo, colocar para andar a CPI da Lava Toga. Agiram para derrubá-la. Todo o esbravejar em eventos públicos contra o Supremo Tribunal Federal culminaram numa cartinha pedindo desculpas. Então não fizeram absolutamente nada que pudesse evitar esta realidade bizarra que o Brasil vive hoje. Então, por favor, não venham no ano que vem, se tudo ficar por isso mesmo, não venham ano que vem dizendo que eles serão os grandes responsáveis pela mudança do Brasil, pelo enfrentamento que precisa ver, porque tiveram a oportunidade e nada fizeram. Apoiaram o Hugo Mota, apoiaram o Davi Alcolumbre. Estão pagando a conta dos posicionamentos que tiveram. E nós aqui, população brasileira, que nem boba, assistindo a isso tudo. Agradecendo muito a nossa audiência, Júlio Filizola, Moacir Dawoglio, Edevaldo de Araújo Pereira, falando que é o melhor programa da TV. Muito obrigado, viu, Edevaldo? Agradeço a todos pelas mensagens carinhosas. E tem um recado super importante. Você já pensou em passar um dia inteiro ao lado dos maiores nomes do Brasil e do mundo, discutindo ideias que podem transformar o nosso futuro? Anote na agenda, dia 11 de setembro. Portanto, depois de amanhã, São Paulo recebe a 12ª edição do Fórum Caminhos da Liberdade, o maior evento de liderança e que defende a liberdade. Serão centenas de pessoas reunidas para ouvir empresários, economistas, jornalistas e pensadores que estão fazendo a diferença. Entre eles, nomes como Jorge Gerdau, Fábio Coelho, que é presidente do Google Brasil, o economista e protagonista do Plano Real, Gustavo Franco, várias outras personalidades como o nosso Roberto Mota. Não é só palestra, não. Tem networking, inspiração, novas conexões que podem mudar a sua trajetória. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte desse dia histórico, dia 11 de setembro, depois de amanhã, no Vibra São Paulo. Então, acesse o site forumsp.org. Vou repetir, forumsp.org. A gente conta com você. A sua hora é agora de agir e fazer a diferença. 12º Fórum Caminhos da Liberdade.
Daqui a pouco tem uma notícia muito importante, reação dos Estados Unidos. As autoridades seguem acompanhando o julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal e a porta-voz do governo Trump disse que o presidente norte-americano não tem medo de usar meios militares para proteger a liberdade de expressão. Análise com os nossos comentaristas depois do break comercial. É super rápido, 1 minuto e 20. Eu conto com você, até já.